Graças a Deus. Muito buenas tardes. Vamos uma vez mais à la classe e que Deus bendiga todas as obreiras, todos os obreiros, colaboradores e CPOs, aqueles que estão se preparando para futuramente serem obreiros da casa de Deus e ajudar outras pessoas. Vamos falar com Deus. Mi Deus e mi Padre, em o nome de nosso Senhor Jesus, uma vez mais aqui estamos em tu presença para lhe pedir ao Espírito Santo que o Senhor tome a direção e conduzca esta classe para que a fé abraâmica, a fé viva, a fé que agrada ao Senhor esteja encendida e que nenhum de aqueles que foram livres de la fé religiosa, escravo de la fé religiosa, vuelva a viver nesta fé religiosa, mas tenham la fé abraâmica. Bendiga e tome a direção de todo o que vamos falar, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Domingo passado, nós outros meditamos o livro de Gálatas, do capítulo 5, desde o versículo 1 hasta o versículo 9. Hoje, nós outros vamos ler novamente o versículo 9 e vamos hasta o versículo 15, para que você aprenda, para que você se edifique, para que você entenda que aqueles que querem ser a obra de Deus necessita está a cada dia vigilando para que sua vida espiritual não se apague. O tema de hoje, coloque o tema da classe de hoje: qual fogo você tem procurado consumir? Qual é o fogo que uno ha procurado consumir? Quando este fogo são as coisas espirituais, quando este fogo é o Espírito Santo, sabe quando você vai a desanimar? Sabe quando você vai mirar para trás? Nunca. Medite comigo nele versículo 9, capítulo 5, do livro de Gálatas, versículo 9, que leemos domingo passado, mas vamos ler de novo este versículo. Pablo digo aos Gálatas: um pouco de levadura fermenta toda a massa. Um pouco de levadura fermenta toda a massa. Veja que sempre tendrá pessoas que com palavras, que com maneiras, elas vão tentar a contaminar aqueles que querem entrar nele reino de Deus e levar outras pessoas à la salvação. Lê comigo a explicação para que você possa entender. Diz assim: Pablo estava mostrando sua preocupação e ele peligro de uno ser contaminado por pessoas carnais e religiosas e mal intencionadas que estavam em el meio de eles, pero não faziam parte do corpo de Cristo. Os que tentavam contaminar o povo de Deus não eram os de afuera, era principalmente alguns que estavam ali no meio de eles, que diziam ser de Cristo, pero não eram de Cristo, eram pessoas contaminadas e que queriam contaminar aqueles que se liberaram da fé religiosa, da fé que uno vive de aparência. E este povo que estava tentando contaminar ao povo de Deus eram pessoas perturbadas e que perturbavam. Siga lá a explicação. Essa levadura significa um pouco de hipocrisia, porque é isso que o diabo quer, que uno sirva a Deus com hipocrisia. És um pouco de mentira,
de vanidade e de orgulho, orgulho que contaminaria toda a massa, ou seja, a vida espiritual. Quando uno se deixa contaminar, ele não pode ser usado por Deus, porque esta levadura, ou seja, a hipocrisia, a mentira, a vanidade, tudo que é desagradável a Deus, esta levadura é tão nociva que apaga o fogo do Espírito Santo em um servo de Deus. Ou seja, quando você se deixa se contaminar com a vanidade, quando você se deixa se contaminar com a malícia, que não está escrito aí, mas há malícia, malos olhos, você não pode ser usado por Deus para ajudar as pessoas. Siga a explicação, coloque aí. Em realidade, Pablo digo que essas pessoas não viviam ele verdadeiro evangelho. O Senhor Jesucristo mesmo advertiu a seus discípulos de la levadura de los fariseus, como vemos em Mateus capítulo 16, versículo 6. Depois você dá uma miradita, que ele próprio Senhor Jesus já chamava a atenção dos discípulos para não deixar-se se contaminar. E creemos que nós outros devemos ser advertidos ou prevenidos em la atualidade contra a levadura que leva um servo de Deus a ser sequestrado por ele pecado. Vê que a preocupação de Pablo era demasiada, porque havia perturbadores em meio do povo de Deus. E há perturbadores também afuera, que quedam hablando, que quedam hasta usando a palavra de Deus, e aqueles que não estão bem se deixam se influenciar e terminam se contaminando com estas palavras que desanimam e que levam uno a ser sequestrado por ele pecado. Versículo 10, ele diz assim: eu tenho confiança respeito a vós outros em ele Senhor, de que não optareis por outro ponto de vista. Pablo dijo: eu tenho confiança que ustedes aprenderam, que ustedes tiveram um encontro, uma experiência com Deus de Abraão, e que ustedes não vão se deixar ser enganados por essas palavras que levam uno a se separar de Deus. Aí sigue ele versículo, pero, mire que ele abre, pero, ele que os perturba, levará su castigo, qualquer que seja. Pablo digo, estes que estão perturbando, estes que estão intentando desviar os terdes dele caminho, eles serão castigados, eles pagarão, eles vão prestar conta com Deus. Coloque lá a explicação. Pablo estava dizendo que estes perturbadores, mira aí, estes perturbadores viviam intentando ralar os verdadeiros cristianos a uma fé religiosa, fria, emotiva, maliciosa e sim sacrifício. Eles estavam tentando ralar aqueles cristianos para viver aquela vida antes, uma fé religiosa que hace uno viver uma vida frustrada, uma vida de aparência, mostra uma coisa, mas em realidade há vivido outra, não é a vida que Deus quer para nós outros. Siga a explicação. La fé que bendice é la fervorosa. Sabe que é essa fé fervorosa? É a fé que estava adentro de Abraão. Abraão tinha uma fé fervorosa,
queres uma fé que obedece, queres uma fé que tem temor, disciplina, espiritualidade, uma fé que não deixa um cruzar os braços, uma fé que há dentro de nós outros, obra do Espírito Santo, nos hace fortes e pessoas preparadas para enfrentar todas as lutas. Siga, por favor, que todos os dias devemos mantê-la encendida. Todos os dias esta fé tem que estar encendida. Aí siga a explicação. Deus sempre permite que esse tipo de persecução, Deus sempre permitiu esse tipo de persecução, para que aconteça uma separação entre o trigo e a cisanha, entre lo sincero e lo hipócrita, entre ele verdadeiro e ele falso, entre lo que és luz e ele que és tiniebla. Deus sempre permitiu esse tipo de perseguição, porque graças a Deus, todas as vezes que somos perseguidos, todas as vezes que somos sarandeados, há uma separação. Quem é cisanha, se vá. Quem é tinieblas, também se vá. Quem é hipócrita, também se vá. Mas quem és de la fé, quem és nascido do Espírito Santo, quanto mais sarandeado, quanto mais perseguido, mais firme permanece nele Senhor Jesus. Para terminar, diz assim: quem és trigo e tem a fé abraâmica, rechaça a inseância de los perturbadores. Quem és trigo, quem tem fé abraâmica, está sempre rechaçando a esses perturbadores. Eles hablam, pero nós outros não hacemos caso, porque já sabemos a quem servimos. Aí mais, aí diz assim, continuando a explicação, ele dijo aqui que confiava em eles e que quando se percatassem, regressariam ao evangelho que lhes haviam sido predicado originalmente. Ou seja, alguns se deixaram contaminar. Mas Pablo diz, não há problema. Quando eles se percatarem que esses perturbadores lhe deram conselhos, e esses conselhos levaram eles se apartarem da presença de Deus, eles volverão a ele evangelho original, a ele evangelho que não nos obriga a servir, mas que nos dá prazer de servir a este Deus que transformou a vida de Abraão e que pode transformar nossas vidas. Aí ele sigue falando, e então se dariam conta de que a enseñança de los perturbadores havia sido uma intromissão que havia sido como levadura. Ou seja, quando uno se deixa contaminar e que há tempo se percatar e que há tempo se despertar, uno vuelve e uno se limpia e vuelve a servir a Deus. Versículo 11 diz assim: pero yo, hermanos, se todavia predico la circuncisión, porque sou perseguido aún. Em tal caso, el escândalo de la cruz ha sido abolido. Pablo estava questionando, se eu predico aún la circuncisión, por que aún sou perseguido? Porque Pablo era judio. A los judios ele predicava la circuncisión, mas a los gentiles, a los gálatas não, porque os gálatas tinham outros costumes. Mas Pablo estava sendo perseguido, e nós outros sempre seremos perseguidos, porque quando predicamos a verdade perturba, incomoda
ao diabo. Coloque lá a explicação que diz assim: isto é algo importante de notar. Ele digo, se a um predico la circuncisão, por que padezco persecução todavia? El evangelho, por si mesmo, não é aceitável para el hombre natural. La predicação del evangelho original contraria algumas pessoas. Ele próprio evangelho, quando é o original, ele contraria muitas pessoas. Por isso que sofremos persecuções. Siga a explicação. Paulo estava dizendo: se estou incluindo algo mais em ele evangelho, por que estou sendo perseguido? E continuou dizendo em este versículo: em tal caso, se habria quitado a ofensa de la cruz, porque muitos não creiam na ressurreição de Cristo, e para eles era uma ofensa quando se falava de la muerte e ressurreição de Cristo. Aí Pablo sigue falando, preste atenção. Em realidade, a cruz de Cristo é uma ofensa para todo aquele de lo qual o homem se enorgullece. É uma ofensa para sua moralidade, porque ele disse que suas obras não podem justificar-se ante Deus. Os religiosos falam que suas obras não podem ser justificadas ante Deus. Eles querem fazer o que lhe dá a gana e ao mesmo tempo servir a Deus. E não é isso que ensina ele verdadeiro evangelho. É uma ofensa para sua filosofia, porque apelam à la fé e não à la razão. Eles apelam para a fé religiosa. A fé religiosa que eles servem é de aparência, que ali, delante de los demais, está tudo bem, e não a fé que é a razão. Porque quando você atua por la razão, você não usa a emoção. La fé religiosa é emotiva. La fé espiritual é razão. Você antes de ser, você antes de pretender ser, você usa a razão. Você sabe que aquilo que você quer ser, praticar, vai desagradar a Deus. Siga, por favor. Aí ele diz mais assim, donde paramos: é uma ofensa para sua vontade, porque requer uma redenção incondicional. É uma ofensa para seu orgulho, porque mostra a extrema maldade de seu coração humano. Recordemos que esta última condição foi quase insultante para aquele fariseu chamado Nicodemos, em aquela noite em la que Jesus lhe digo: a alguém tão religioso como ele, que tinha que nascer de novo. Mire, Nicodemos era tão religioso, conhecia a palavra de Deus, e Jesus chegou para ele e disse: você tem que nascer de novo. Ele todavia não era nascido de novo, necessitava ter a verdadeira experiência, ele novo nascimento. Se não há um novo nascimento, como acontecer ele bautismo com ele Espírito Santo? É impossível. Primeiro há que morrer a vieja criatura, uno nascer de novo, para que uno pueda ser lleno de la presença de Deus. Versículo 12, ele diz: ojalá que os que os perturbam
também se mutilaram. Pablo diz, ojalá que estes que quedam perturbando desaparecessem, fora hasta muertos, porque eram uma perturbação. Se hoje és uma perturbação, você imagina como era antes, era uma guerra, porque Pablo predicava uma coisa e os perturbadores veniam para desfazer todo aquele trabalho que Pablo isso. Presta atenção na explicação, ele diz assim, ou seja, me agradaria que esses perturbadores fossem quitados de entre vós outros. Pablo digo, me gostaria que esses perturbadores desaparecessem, mas era a vontade da carne de Pablo, era sua vontade. Deus permite a persecução, Deus permite que essas pessoas sigam nos perturbando, para que aconteça uma separação. Quem és, siga mais forte. Quem não és, se separa e se contamina com estes perturbadores. Aí ele sigue falando. Outra versão deste versículo añade um significado mais a estas palavras. Em este caso, Pablo hablaria com sarcasmo, sugerindo que seus contraditores, los perturbadores, não se limite a circuncisar-se, porque eles insistiam que os gálatas, os gentiles, tinham que circuncisar. Pablo diz, não só habla de la circuncisão, seria bom que vocês mostrassem algo mais forte para tentar convencê-los. Aí diz assim, sino que cheguem ao extremo de castrar-se e mutilar-se, seria uma possível alusão a certos ritos paganos praticados por parte de los gálatas, e ademais a impotência reprodutora resultante de la castração ilustrava ele desejo do apóstolo, de que eles não produziram novos confessos a suas falsas ensinanças. Pablo digo, aunque venham se mutilar, aunque venham castrar-se, isso tudo vai mostrar que eles são carnais, que eles mostram coisas que não levam as pessoas a um verdadeiro encontro com Deus, a uma verdadeira vida com Deus. Versículo 13, para terminar. Porque vós outros, irmãos, a libertar fustes chamados, solo que não useis la libertar como pretexto para a carne, sino serviços por amor los unos a los outros. Pablo digo, não usemos la libertar, porque somos livres, para pecar, para ser coisas que desagradem a Deus, mas que usemos la libertar, entre comillas, para amar uno a los outros. Aí Pablo explica assim, preste atenção, prestemos atenção em esse versículo 13, solamente não useis la libertar como ocasião para agradar a vuestras paixões carnais. Pablo digo, somos livres, mas não livres para pecar, mas não livres para ser coisas que desagradem a nosso Deus. Aí ele sigue falando assim, preste muita atenção. La gracia não nos põe em libertar para pecar, sino que nos libera dele pecado. Um cristiano deve ter um desejo de agradar a Deus, não deve agradá-lo como um escravo. Não somos escravos, somos servos.
porque os verdadeiros servos são aqueles que, aun sendo livres, tudo o que hace para agradar a seu Deus. Aí ele sigue falando assim, a explicação. Sino porque és um hijo, não somos escravos, somos um hijo. Se acorda que aprendemos em outra classe que Deus quer que servimos a Ele como hijo e não como escravo. Quem serve apenas como servo, um dia sadrá, mas quem serve como hijo, nunca sadrá, nunca vai se alejar dele verdadeiro evangelho, que és liberação, que és temor, que és viver em santidade com Deus. Aí sigue a explicação, quando diz aí, sino porque és um hijo, e quer agradar a seu padre. Ele, cristiano ou um servo de Deus, hace lo que agrada a Deus e lo quer servir com amor, porque Deus é seu amigo. Temos que servir a Deus não por pressões externas, como a lei que uno a viver uma vida de aparência. É isso que o diabo quer. O diabo não quer que você sirva a Deus de uma maneira verdadeira. Ele quer que você sirva a Deus como a religião pede, através de pressões. Eu vou ser para agradar a A, eu vou ser para agradar a B, eu vou ser para agradar minha família, eu vou ser para agradar ele sacerdote ou ao pastor, não, eu vou ser para agradar a Deus. E quando agradamos a Deus, a recompensa é de não vem de homens, é de vem de Deus. Tem mais uma parte da explicação, aí diz assim, em primeiro lugar, produzia uma bondade negativa. A fé religiosa produz uma bondade, mas uma bondade negativa, que é o tipo de bondade que muita gente tem hoje. Essa bondade negativa é uma bondade que se impõe, que uno obedeça através de uma fé religiosa, que lhe leva a dizer, não haga isto, não haga aquello, pero que haces tu? Ou seja, não haga isso, não haga aquello, pero que haces tu? Às vezes diga assim para uno, haga lo que eu mando, não haga lo que eu hago. É esta fé que o diabo quer que uno tenha, uma fé hipócrita, uma servidumbre hipócrita, que agrada solo ao diabo. Aí, para terminar, diz mais assim, preste muita atenção, todos os sistemas de normas, de condutas, produzem unicamente uma bondade negativa e não temor. A verdadeira fé, a fé abraâmica, é aquela fé que você lá obedece com temor, e não com uma bondade de aparência, mas com temor a Deus, porque Deus vê tudo que hacemos, tudo que pretendemos a ser, Deus está vendo tudo. Aí diz mais a explicação, Deus quer que lhe servamos com essa classe de fundamento, Deus quer que lhe sirvamos com esta classe de fundamento, que é a fé inteligente, que genera temor, obediência, santidade, sacrifício e, o mais importante, nossa salvação. É esta fé que Deus quer que uno use, a fé inteligente. Versículo 14, porque toda a lei é uma palavra, porque toda a lei é uma palavra, se cumpre em ele precepto,
amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Vê aí, porque toda a lei é uma palavra que se cumpre em um preceito. Amarás a tu prójimo como a ti mesmo. O religioso, ele não pode ser isso. Ele mais que queira, ele não consegue amar seu prójimo. E o que é amar meu prójimo? É amar os que se encontram perdidos. É ajudar quem está caído. É estender a mão para aquele que se encontra desesperado e ajudá-lo a entrar não na igreja, mas entrar nele reino de Deus. Acompanhe a explicação. Aqui, a lei foi reduzida ao mínimo comum denominador. Esta é a prova de fogo para aqueles que creem, está vivendo de acordo à lei. Quem vive de acordo à lei não pode cumprir este mandado de Deus. Amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Quem ama seu prójimo como a si mesmo, ama ele próprio Deus. Siga a explicação. A palavra clave é amor, ou seja, amar seu prójimo é a verdadeira señal, que uno se liberou da lei. A verdadeira señal que uno se liberou da fé religiosa é que uno está amando e pretende ajudar a seu prójimo. Siga a explicação. Aí mais, ele versículo 15, ou aí uma parte mais. Versículo 15. Pero, o se mordais e os devorais, uno a outros, tener cuidado, não seja que os consumais unos a outros. Ou seja, eles estavam ali em uma peleia tremenda. Entre eles ali, uma peleia, um contra o outro, um tentando prejudicar o outro. E Pablo dizia, não és assim, não és desta maneira que temos que ser. Uno tem que amar uno ao outro, orientar uno ao outro e não tentar uno prejudicar ao outro. Coloque lá a explicação, por favor. Aqui queda bem claro que esse amor del qual nos hablava, ele versículo 14, necessitava ser expressado mutuamente em las igrejas de Gálatas, como resultado de las enseñanças de los falsos maestros de la igreja. A igreja estava dividida e involucrada em assuntos problemáticos e em um amargo conflito. Mire que estava vivendo essa situação. A igreja estava dividida porque um estava querendo ser melhor que o outro. Os perturbadores contaminavam. Era uma guerra naquela época de Pablo, eu imagino, mas o Espírito Santo estava sempre usando Pablo para manter aqueles poucos que foram nascidos do Espírito Santo. Para terminar, diz, os seguidores de los perturbadores e aqueles que permaneciam firmes em sua fé foram comparados a feras que se devoravam umas a outras. Ou seja, eles mesmos começaram a pelear entre eles, um querendo ser maior que o outro. São assim, todo aquele que é religioso, ele quer aparecer. Todo aquele que é religioso, ele quer ser melhor que o outro. Mas todo aquele que é nascido de Deus, quanto mais serve, mais deseja servir.
e queres servir para que o homem não veja, queres servir para que Deus veja, e quando Deus vê e uno hace para Deus, é de Deus que vendrá a honra como vino para Abraão. Para terminar, coloque aí, por favor, onde paramos. E esta situação estava muito lejos do ideal bíblico de conviver juntos em unidade de amor, e mesclar e ameaçava destruir a igreja, em ele sentido de perderem seu testemunho individual e coletivo. Ou seja, nós outros que somos nascidos de Deus, nosso testemunho tem que ganhar alma, nosso comportamento tem que ganhar alma e agradar a Deus. Veja o exemplo de Abraão. Abraão, ele deu exemplo de fé para mim e para você. Por isso que nós outros estamos seguindo esta fé de Abraão. Estamos aí, vivendo a hogueira santa, que será levada nossas petições ao templo de Salomão, mas estaremos priorizando o Espírito Santo. Pastor Jorge, já tem o Espírito Santo, pida outra coisa, pida a Deus prosperidade por sua família, por sua vida sentimental, mas coloque ali escrito, meu Deus, para mim, o mais importante és o Espírito Santo, porque quando Deus digo para Abraão, mira Abraão ao cielo, Deus mandou Abraão mirar para o cielo, e depois que Abraão mirou para o cielo, Abraão viu que seu plano para realizar seu próprio sonho era demasiado pequeno, e ele cambiou aquele plano pelos planos de Deus. Depois que Deus mandou Abraão mirar para o cielo, nunca mais Deus mandou a nadie mirar para o cielo. Depois que Abraão se manifestou a fé para Deus, Deus dizia aos homens, mirar para Abraão, porque quem mira, ou quem mirava para Abraão, via ele próprio cielo. Quando o Espírito Santo, ele entra em uno, ele próprio cielo de Deus entra em uno, e a vida de uno cambia, desde adentro hacia fora. Você que já és obreira, que já és obreiro, colaborador, você que é CPO, que está pretendendo ser obreiro, você não pode servir a Deus, ajudar aos demais sofridos, se o Espírito Santo não está dentro de você. Se o Espírito Santo não está dentro de uno não deve fazer a obra, deve esperar, porque é o Espírito Santo que é nossa armadura, é o Espírito Santo que coloca adentro de uno o espírito dele temor, de obediência, ele espírito multiplicador. Quem tem o Espírito Santo quer multiplicar, quem tem o Espírito Santo quer ajudar, de alguma maneira eu quero ajudar, eu quero somar aqui, ali, porque quem tem o Espírito Santo, hace a diferença, com pandemia ou sem pandemia. Toda a semana estamos com ele programa Obreiros em Foco, de 10 da noite hasta 10h30. E às 11 da noite, por Oromá TV, em vivo, 11 da noite, nossa caminata de la fé, nos preparando para esta grande campanha, la Hogueira Santa, nele templo de Salomão, la Hogueira Santa de Israel, nele templo de Salomão, para que toda a igreja, ojalá toda a igreja receba ele bautismo com ele Espírito Santo, para fortalecimento espiritual de todos os servos de Deus. Vá se preparando, que dia 11 de dezembro,
hasta dia 31 de dezembro, o último dia do ano, vamos estar em 21 dias no ajuno de Daniel. Vaja se preparando, mas não espere o ajuno de Daniel para ser bautizado com ele Espírito Santo. Você pode ser hoje, você pode ser amanhã, basta você se entregar 100% ao Espírito Santo. Por este número de WhatsApp, 099 895 9144, por aí você pode enviar seu resumo de tudo que você aprendeu agora. E eu vou enviar ahorita o estudo para todos vocês, para que você possa ler novamente e meditar. E, por favor, haga de todo para ter este livro. Haga de todo, porque este livro aqui, vou lhe dizer, é uma bendição. É uma bendição para aqueles que não se deixará se contaminar pelos perturbadores. Os perturbadores, eles quedam perturbando para que você se desvie da fé inteligente. Vamos falar com Deus depois da oração. Eu quero que você preste muita atenção em esse testemunho de quem teve uma experiência com Deus em uma campanha de la Hogueira Santa. Senhor, nosso Deus e nosso Padre, eu lhe agradeço, ó Deus, por todo. Eu lhe agradeço pela oportunidade de estar aqui com tus servos. Pablo vivia uma luta tremenda, porque a maioria dos perturbadores estavam em meio de eles, que dividia a igreja, que lutava para manter a igreja débil, que lutava para manter a igreja fria, e Pablo lutava para manter a igreja fervorosa, em la fé abraâmica, em la fé espiritual. Espírito Santo, bendiga a todos, e que todos possam ser bendecidos, porque creio que ele, Senhor, falou com eles, que eles aprenderam mais a vigiar, a não permitir que os perturbadores lhe rale a viver aquela fé hipócrita, aquela fé maliciosa, aquela fé egoísta, mas que uno viva a fé abraâmica, que uno ama a seu próximo como a si mesmo. Espírito Santo, bendiga esta campanha de la Hogueira Santa, que todos se priorizem em cuidar de sua vida espiritual. Toma todos em tuas mãos, amém, e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos vocês. Quede com esta história, com esse testemunho, mire desde o início, que lhe vai ajudar espiritualmente. Hasta amanhã, nele programa Obreiro em Foco, e às 11 da noite estaremos na Caminata de la Fé em vivo por Oromar TV. Que Deus me los bendiga a todos e hasta la próxima. Yo venía de una familia disfuncional y pues como todo niño tiene aspiraciones, piensa que va a llegar a hacer muchas cosas, que cuando fui creciendo pues cada una se fue desmoronando. No creí que pudiera yo tener una salida porque todo lo que hacíamos salía mal. Los problemas en la casa eran muy complicados, no había para comer, no había para mantener las necesidades básicas. Cuando había enfermedades, nos la pasábamos acostados en la cama, tirados, ardiendo en fiebre y no había ni para medicamentos. Para conseguir algo de comida salíamos a buscar en las calles lo que dejaban tirado los tianguis y de lo que recogían, de lo que sobraba ahí, y los perros ya andaban husmeando, nosotros los espantábamos para recoger esa comida y podernos alimentar de esta manera. En la vida sentimental las cosas iban muy mal, pues empecé a andar con muchas mujeres, una, otra, pero nunca di la seriedad a nadie. Si a esto le sumamos que además de ser infiel,
empecé a caer en los vicios, pues me fui haciendo una persona, era un borracho. Un vicio te lleva al otro. Si empiezas a fumar, pues te va a llevar al alcoholismo. Y si estás en el alcoholismo, te va a llevar a las drogas. Y una vez que entra uno en ese mundo, es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Y eso era frustrante, era muy desesperante. Porque de verdad yo quería tener algo que me pudiera ayudar para poder salir y empezar una nueva vida desde cero, dejar la vergüenza, sentir que no tiene una dignidad, toda la dignidad que se perdió, quisiera recuperarla, pero no veía por dónde, no había una solución. Conozco el Templo de los Milagros porque mi hermana, al verme en una de las borracheras, pues me vio tirado y ya no aguantó ya la situación. Ella decidió participar, asistió al Templo de los Milagros y después pues decidí empezar a ir. Cuando empecé a ir, todavía yo tenía un escepticismo a ver si era posible que iba a cambiar mi vida, como si ya lo había intentado tantas veces, qué iba a acontecer en ese lugar como para que ahora sí tuviera esa oportunidad de cambio. Y cuando escuché que el Espíritu Santo, teniendo el Espíritu de Dios, uno iba a tener la fuerza suficiente para enfrentar cualquier situación, me di cuenta que era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba fuerza, porque ganas las tenía, pero no son suficientes las ganas, necesitaba algo más. Lo primero que hice fue limpiar el corazón. Fue un sacrificio para quitar todos esos odios que yo sentía, todos esos rencores. Y cuando quité los rencores de mi corazón, decidí sacrificar para alcanzar el Espíritu Santo. Yo veía que mencionaban los grandes héroes de la Biblia, que cuando habían alcanzado el Espíritu Santo, ellos habían empezado a vencer. Y ellos estaban bien sólidos, firmes. Yo quise ser como ellos, yo quería tener lo que ellos tenían. A partir de que recibí el Espíritu Santo, las cosas fueron diferentes. Porque sentí la seguridad, la certeza, confianza en mí mismo, que era lo que no tenía. Entonces yo ya nunca veo que voy a tener un fracaso. A partir de que recibí el Espíritu, yo siempre he visto que todo lo que hago va a ser exitoso. Y ha sido a través de las campañas, de los sacrificios, que me ha convertido en algo que yo no me imaginaba jamás que iba a poder llegar a ser. Pues yo pedí a Dios la dirección para que Él me dijera qué era lo que quería. Pues empieza una transformación, ya no solo en mí, que ya había sido muchos los cambios, ya se habían acabado los vicios, pero también ahora comienza a restaurar la vida familiar. Empecé a recibir la dirección de Dios para emprender nuevos negocios que fueron prosperando. Empecé la carrera, terminé la carrera de administración. Actualmente estudio la carrera de Derecho. Monté mi negocio de renta de mobiliario y equipo. Monté el negocio de renta de carros. Puse una tortillería. Entonces fueron grandes cosas que Dios fue haciendo en mi vida. Tuve la bendición de que ya me pude casar. O sea, por fin me casé cuando yo pensé que no iba a lograr alguien que se fijara en mí, mantener una relación seria. Mi mujer también es parte de la fe. Y entre los dos tenemos una visión. Durante esta pandemia, pues es una crisis mundial la que atravesamos y empezamos un nuevo negocio. Emprendimos y empezamos con muy pocas piezas de ropa que compré para yo vender. Hoy en este bazar tengo 6,000 seguidores, tengo 200 vistas continuas en cada live que realizo. Ya tenemos una casa que es exclusiva para el bazar. Tenemos ahorita ya son 6 trabajadores y cada día estamos creciendo más. En mis otros negocios, a pesar de que estaba el confinamiento, pues hubo una empresa que nos contrató con un concepto diferente, con todas las medidas de seguridad y lo iban a otorgar a otra persona, a otro empresario, pero se vio la mano de Dios que se movió porque todos los proyectos que ellos tenían se cancelaron y no tuvieron más que recurrir a mí nuevamente y pedirme que yo los ayudara, lo cual me dejó también una ganancia importante en medio de la crisis, en medio del confinamiento. Nosotros vencimos también en los otros negocios. Puedo tener muchas conquistas, moverme en esferas muy altas, puedo conquistar lo que yo quiera materialmente, pero sin duda la conquista más grande que yo he recibido y que disfruto es haber tenido el Espíritu Santo. Usted está cansado, cargado de problemas financieros, cuentas a pagar, desempleo y falencias. Se ha convertido en la pesadilla de muchos ecuatorianos.
¿Qué hacer para cambiar esta situación que atenta contra miles de personas? Dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Este lunes, traiga todos sus problemas para ser presentados a Dios, y Él traerá alivio, la respuesta delante de estas situaciones. Día 30 de noviembre, el lunes del Venid a mí. Vamos a determinar el fin de los problemas que lo tienen sobrecargado. A las 7, 10, 12, 15 y 19 horas, Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y en todas las iglesias universal del país.